Oi, amores! Bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia. Gente, hoje a gente tem histórias muito legais. Nossa, eu amei as histórias. A última história eu fiquei muito arrepiada lendo. Na verdade, todas me deixaram arrepiadas, mas essa eu me arrepiei mais porque foi num lugar que eu já vivi também. Foi numa faculdade, num laboratório de anatomia, e eu já fiz faculdade de nutrição, então eu já estive nesse lugar, nesse laboratório, e é muito assustador. Então, ter uma experiência sobrenatural num lugar assim, pra mim, é arrepiante. Enfim, fiquem até o final, assistam até o final, porque vale a pena. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Valentim. Eu conto histórias, relatos de experiências sobrenaturais dos meus seguidores. E me sigam nas minhas redes também. Aproveita, já curte o vídeo, deixa seu comentário, engaja para ajudar. Me segue aí também, pelo amor de Deus, tá, gente? Não esqueçam de seguir. E é isso, vamos começar mais um episódio, porque, como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. Vamos começar com a história da minha seguidora Juliane. Ela pediu para ser chamada de Ju. A Ju contou que quando ela tinha 4 anos de idade, ela se mudou com a família dela para uma casa. E essa casa tinha uma energia esquisita. Eles passaram por várias atividades estranhas lá, acontecimentos que eles não têm explicação, mas eram coisas mais leves. Eles viam muitos vultos, escutavam sussurros, passos, coisas inexplicáveis assim. Mas não era nada que causasse tanto medo na família. Eles foram meio que se acostumando com isso ao longo do tempo. A Ju falou que uma vez ela estava andando nessa casa e ela sentiu uma mão agarrar no calcanhar dela, e quando ela olhou, não tinha nada. Outra vez ela estava no quarto dela, estava sozinha em casa, estava só ela e a cachorrinha dela, e elas duas começaram a escutar barulho de passos, como se alguém estivesse andando no corredor da casa. E ela sabe que a cachorrinha escutou, porque a cachorrinha, na hora, começou a reagir. Ela levantou a cabeça, levantou a orelha, ficou olhando para o corredor, foi até lá na porta do quarto, como se tivesse alguém mesmo se aproximando, sabe? Como ela reagia quando tinha alguém andando no corredor. E quando a Ju foi lá olhar, não tinha ninguém. Uma vez também ela estava com a sobrinha dela, bebê, no colo, e a sobrinha começou a olhar para cima do guarda-roupa e ficar olhando fixamente, começou a rir, começou a apontar, como se tivesse alguma coisa ali interagindo com a bebê, que ninguém mais conseguia ver. A Ju também falou que uma vez ela estava andando na casa, no corredor, e quando ela olhou para o lado, ela viu meio que no canto do olho um vulto de um homem. Esse homem estava com um casaco e com uma cartola preta. E ela falou que deu para ver assim, nitidamente, e quando ela virou para olhar, esse homem sumiu no ar. Então ela teve várias experiências desse tipo, só que não era nada que deixava eles com muito medo, então eles meio que ignoravam, fingiam que não estavam vendo e conviviam com aquela atividade o tempo inteiro. Mas ela falou que diversas pessoas, amigos e parentes que visitavam, que eram mais sensitivos, falavam que viam coisas, mas eles pediam para nem detalhar o que era, para eles não ficarem com medo. Até que há uns 10 anos atrás, hoje em dia a Ju já nem mora mais nessa casa, mas nessa época ela ainda morava, teve alguma coisa de família e foi muitos parentes para a casa dela visitar, enfim, fazer alguma coisa de família mesmo. Então ficou todo mundo hospedado na casa dela para esse evento. E aí, ela falou que tinha muitas crianças na família dela nessa época. Ela estava sentada na sala da casa e tinha, assim, uma sala pequena no hall de entrada, um corredor bem longo que ia dar numa outra sala e na cozinha. E nesse corredor tinha as portas para cada quarto. Ela estava nessa sala quando ela viu as crianças da família brincando, passando, correndo, saindo da cozinha e indo para esse corredor. E na época ela tinha um celularzinho daqueles de flip, né? E ela pegou o celular na intenção de tirar uma foto ou filmar as crianças brincando. Só que acabou que foi tão rápido que ela não conseguiu filmar. Nem tirar foto, nem fazer nada. Ela só abriu a câmera e olhou e, não consegui. Beleza. Passou um tempo, ela foi abrir o rolo da câmera do celular e tinha umas 10 fotos daquele momento ali, apesar dela não ter conseguido tirar nenhuma foto. E uma das fotos ainda estava estranha, estava escrito anexo. E aí, quando ela abriu, essa foto que estava escrito anexo era essa foto aqui. Que ela não consegue explicar, porque era só as crianças correndo, não passou nenhum adulto. E tem essa foto com esse vulto esquisito, com essa mão estranha, distorcida, e ela não tem nenhuma explicação para isso.
Ela falou que uma vez uma prima dela, que era sensitiva, falou com ela que tinha passado um final de semana lá na casa dela e falou com ela: Ju, eu só não te conto tudo que eu vi nessa casa porque eu sei que você vai ficar com medo e você vai querer sair daqui e você não tem como sair daqui. Então, eu não vou nem te contar o que que era, mas eu vi muita coisa. Essa casa é muito assombrada. Então, assim, antes dela se mudar, ela teve uma conversa com a casa. Ela começou a andar pela casa, pelos cômodos, falando que, seja lá o que fosse que estivesse ali, teria que ficar ali, que não era para não seguir ela, que essas coisas não tinham a permissão para ir atrás dela, que poderiam ficar ali na casa. E depois ela se mudou e ela não teve mais experiências desse tipo. Então ela acredita que realmente eles deram ouvidos para ela e ficaram lá. Mas enfim, né? Eu fico curiosa de saber se tem alguém morando atualmente nessa casa e se essas pessoas também têm experiências, porque não é possível que aconteça só com a gente, sabe? Eu já morei numa casa que era muito estranha, muito assombrada. E até hoje eu me pergunto se tem alguém morando nessa casa e se essa pessoa também está vivendo as mesmas coisas, porque era muita atividade, era muita coisa. Então, eu fico me perguntando sobre essa história da Ju, se tem alguém lá e se a pessoa também está passando pela mesma dificuldade. A próxima história é da minha seguidora Priscila. A Priscila contou que em 2012 ela e o namorado resolveram morar juntos e aí eles começaram a procurar uma casa para alugar. Eles já tinham olhado um monte de casas e nenhuma cabia no orçamento deles ou era boa o suficiente para o que eles queriam. Até que eles foram ver a casa que pertencia a uma senhora. Essa senhora tinha feito uma casa dentro do terreno dela, ela só dividiu com um muro. Então a casa dessa senhora, da proprietária, era próxima da casa que ela estava alugando. E era uma casa simples, era um barracão que ela tinha transformado em casa, mas era bonitinha, era bem arrumadinha, estava limpa, estava tudo certo, o local era bom, o valor também era ótimo. Só que quando a Priscila e o namorado dela chegaram para ver a casa, assim que a moça, a proprietária, abriu a porta e eles começaram a entrar, a Priscila passou por um dos quartos e viu que tinha um rapaz alto, moreno, dentro desse quarto. Era um rapaz bem magro, e esse rapaz só olhou para eles e saiu do quarto e foi embora. Saiu da casa e foi embora. E na hora a Priscila teve uma sensação estranha de que aquele rapaz ali não estava exatamente vivo, sabe? Ela até perguntou para a proprietária se tinha alguém limpando a casa no momento que eles entraram. E a mulher, não, por quê? Ela, não, é porque a casa tá tão limpinha que eu achei que tinha alguém aqui limpando. Desconversou. Mas aí ela já soube que tinha alguém nessa casa que não era vivo. E a Priscila sempre foi muito sensitiva, a família dela é espírita, só que ela nunca tinha falado disso com o namorado dela, então ela não se sentia ainda muito confortável para falar esse tipo de coisa com ele. Então ela não contou nada para ele disso, de ter visto esse rapaz na casa. Ela só ficou meio pé atrás, assim, de alugar, porque ela realmente não estava querendo lidar com essa situação de ter um fantasma na casa. Mas como eles estavam procurando e não achavam nada melhor, e o namorado dela estava com medo de perder essa casa, porque essa casa era certinha para o que eles precisavam, ele ficou pressionando, tipo, a gente tem que dar resposta, vamos pegar essa casa mesmo, essa tá ótima. E a Priscila meio sem vontade, ela ainda conversou com a mãe dela falou, não, a gente faz uma limpeza espiritual na casa, vai dar tudo certo. E aí eles fizeram, ela aceitou e fizeram isso. Eles se mudaram, a Priscila fez essa limpeza espiritual e nos primeiros meses não teve nada demais na casa. Só que aí, lentamente, começaram a acontecer algumas coisas, que não eram coisas muito pesadas, não, mas tipo assim, as coisas mudavam de lugar sozinho, a casa era muito gelada, às vezes estava calor do lado de fora, mas a casa estava um gelo. Vultos, né, sussurros, essas coisas, passos, essas coisas aconteciam também. A Priscila falou que sempre que ela limpava a sala, ela fechava as cortinas e ela ia para outro cômodo limpar, fazer outra coisa. Quando ela voltava para a sala, as cortinas estavam abertas. Sempre. E nunca tinha sido ela e nunca tinha sido o namorado. Isso acontecia sempre. Outra coisa que acontecia sempre era ela apagar a luz do banheiro e a luz acender sozinha. A Priscila também nunca dormiu muito bem. Ela sempre teve problemas para dormir, insônia, essas coisas. Mas nessa casa piorou demais. Quando ela conseguia dormir, ela tinha sonhos que ela estava conversando com uma luz e essa luz ficava falando coisas para ela, mas ela nunca conseguia lembrar o que que era. Ela só lembrava que ela tinha conversado com essa luz e nunca sabia o que que essa luz tinha falado.
Um dia o namorado dela falou com ela que ela estava tendo episódios de sonambulismo. Ele falou que toda noite ela sentava na cama e ficava falando, sussurrando alguma coisa que ele não conseguia entender o que era, mas que parecia que ela estava conversando com alguém. Aí ela falou com ele que durante a infância ela teve mesmo muito sonambulismo, mas que tinha muitos anos que ela não tinha, e ficou até surpresa dele ter contado isso pra ela, porque ela nem fazia ideia que ela estava fazendo isso. Aí ela falou com ele que, tipo, ignora. Se eu estiver incomodando muito, tenta me acordar, mas se eu tentar levantar e sair andando, aí você não deixa, aí você me acorda. Mas se eu estiver só sentada e não estiver te incomodando, deixa pra lá. E ela nunca lembrava o que eram esses sonhos, ela sempre tentava muito lembrar, mas nunca lembrava de nada. Até que um dia ela teve um desses sonhos que a luz estava falando com ela e ela lembrou só de um fragmentozinho, que era essa luz falando com ela, que aconteceu no dia 20 de junho. Só isso. Ela não lembrava o quê, ela não lembrava do que essa luz estava falando, ela só lembrava disso. Ela ficou com isso na cabeça e não conseguia entender por quê, o que essa data significava, porque isso não fazia sentido nenhum para ela, nunca tinha acontecido nada de importante no dia 20 para ela, dia 20 de junho, mas isso ficou na cabeça dela. Naquele quarto onde a Priscila tinha visto esse rapaz, ela falou que ela sempre teve uma sensação estranha nesse quarto, sabe? Ela se sentia observada, a energia era pesada, então ela nunca quis fazer nada nesse quarto. Então ela pensou e falou: vou fazer a despensa da casa nesse quarto porque eu não vou ficar entrando lá tantas vezes. E aí o quarto de dormir eu faço em outro local da casa. E aí ela fez isso, ela montou uma despensa lá, e era um quarto que ela guardava coisas, e ela falou que toda vez que ela entrava nesse quarto, tinha coisa derrubada. Tipo assim, tinha prateleira com potes de comida, esses potes estavam todos no chão, coisas no chão. E ela nunca sabia quem que tinha derrubado, porque o namorado dela falava que não tinha sido ele, e ela era mais a pessoa que entrava nessa despensa, ele não entrava tanto, mas toda vez era assim, ela entrava, as coisas estavam no chão, caídas. E ela nunca conseguia entender, tudo desarrumado sempre, ela arrumava e estava tudo desarrumado, e esse quarto era o pior de todos nessa questão. Bom, aí começou a acontecer uma coisa que era estranha, mas não tinha a ver com o sobrenatural. Eles começaram a notar que a conta de luz era caríssima. Era mais do que o valor do aluguel, sabe? E eles não conseguiam explicar por quê, porque eles não tinham tantos eletrodomésticos, eles não gastavam tanta luz assim, só que a luz era muito cara. E aí eles ficaram nessa de tipo, tem alguma coisa errada, vamos chamar um eletricista, e estavam pensando nisso para resolver esse problema. Quando chegou o final de semana, eles foram fazer um churrasco, chamaram uns amigos, e aí eles estavam lá do lado de fora da casa, né, conversando e tal, e um desses amigos olhou e viu uns fios saindo da casa da Priscila e indo para a casa da proprietária. E esse cara virou e falou assim: olha, gente, não tenho nada com isso não, e o cara nem sabia desse problema da luz. Ele falou: não tenho nada com isso não, mas eu acho que aquilo ali é um gato de luz. E aí eles ficaram com isso na cabeça também. Aí o namorado da Priscila foi, pegou uma faca, cortou os fios e falaram: vamos ver o que vai dar. Ela falou que a luz na casa dela continuou normal, funcionando normal, só que quando chegou à noite naquele dia, a proprietária foi lá bater na casa da Priscila e perguntar se eles tinham luz, porque ela estava sem luz. Aí eles conseguiram ter certeza de que realmente era um gato. E aí eles ficaram com isso, tipo, a gente vai ter que conversar com essa mulher, porque não tem como, né? Isso aí não tem como aceitar, isso é um absurdo. E aí eles ficaram com isso, tava falando, não, vamos, então, na segunda-feira a gente vai lá e conversa com ela. E aí eles foram lá na casa da proprietária para conversar com ela e resolver essa questão do gato, explicar que eles pegaram isso, que isso não é certo, que não dá para deixar passar. Enfim, e tentar resolver essa questão com ela. E aí eles foram lá. Só que quando eles chegaram, a proprietária mandou eles entrarem e tal. E quando a Priscila e o namorado chegaram na sala dessa mulher, tinha um quadro enorme de vidro com uma roupa dentro desse quadro. Era uma calça, uma camisa e um boné. E essa roupa estava toda suja de sangue. A Priscila falou que ela e o namorado entraram, ficaram olhando aquilo completamente apavorados. E espalhado pela sala inteira também tinham porta-retratos com fotos de um rapaz. Quando a Priscila se aproximou de um desses porta-retratos para olhar, era o rapaz que ela tinha visto na casa quando ela foi lá ver. E aí ela foi e perguntou para a proprietária, falou, quem é esse rapaz? E aí a moça falou com ela, que era o filho dela, de 18 anos, que quando ele completou 18 anos, ela tinha dado para ele uma moto de presente. Ele saiu para andar de moto e nunca mais voltou. Ele sofreu um acidente, perdeu a vida, e ela se culpava demais
E essa roupa que estava emoldurada na casa dela era a roupa que ele tinha sofrido o acidente. É a última roupa que o filho dela tinha usado. E ela não conseguia se perdoar por isso. Ela achava que era culpa dela ele ter morrido, que se ela não tivesse dado a moto de presente, ele não teria morrido. E ela se martirizava muito com isso. E ela contou também para Priscila que quando aconteceu o acidente, ela morava naquela casa menor. Depois foi que ela construiu a outra casa e se mudou para essa outra casa e colocou aquela lá para aluguel. Quando a mulher acabou de contar a história, o namorado da Priscila virou para ela e falou: "Pois é, dona fulana, não vou nem falar o nome da mulher. A gente não vai ficar mais na casa não, a gente vai rescindir o contrato, vou pagar a multa, não tá dando certo, a gente tá preferindo morar num local mais próximo do trabalho", enfim, deu alguma desculpa. Mas falou com a mulher que ele ia mudar. A Priscila falou que ficou chocada olhando pra ele, tipo, oi? Porque eles foram lá pra resolver um negócio do gato e ele falou que ia mudar, sem antes nem falar nada com ela. Ela ficou chocada, sabe? Mas aí ele resolveu tudo ali com a proprietária. A proprietária ficou triste, falou: "Poxa, que pena, tô adorando ter vocês como inquilinos, vocês não dão problema nenhum. E essa casa, eu nunca consigo ficar com o inquilino muito tempo, porque as pessoas só ficam no máximo 6 meses, eu não sei o que acontece." E a Priscila, na hora, pensando: "Eu sei o que acontece." Quando eles estavam se despedindo da proprietária no portão da casa dela, a Priscila lembrou de uma coisa e falou: "Ô, dona fulana, que dia que seu filho morreu mesmo?" E a mulher falou: "Dia 20 de junho." Na hora, a Priscila teve aquele frio na boca do estômago, porque ela lembrou do sonho da luz que ficava falando aconteceu no dia 20 de junho. E aí a mulher perguntou: "Por que você quer saber?" Ela falou: "Não, eu vou rezar pra ele e tal." E se despediu e os dois saíram andando, descendo a rua. E a Priscila, na hora que eles estavam mais distantes, assim, que não dava mais pra mulher escutar a conversa deles, ela virou pro namorado e falou: "Que isso? Como assim? A gente foi lá pra falar do gato e você foi falar que a gente vai mudar? A gente vai mudar mesmo?" E ele: "Não, vamos mudar, Deus me livre." A mulher tem um quadro com a roupa ensanguentada na sala dela. Não, ela tava fazendo gato. Tipo, não dá mais pra gente ficar esperando coisa pior acontecer, não. É melhor a gente sair enquanto ainda não aconteceu nada muito grave. E aí a Priscila resolveu contar pra ele que ela tinha visto o filho da mulher lá na casa e todas as experiências sobrenaturais que ela estava tendo. E aí os dois começaram a comparar experiências e aí ele contou coisas também que ele tinha passado na casa e que ele não tinha contado para ela antes. E aí os dois fecharam a história, sabe? E viram que realmente eles estavam passando por muito mais experiências do que eles imaginavam de início. Mas assim, não era nada muito pesado, só eram coisas estranhas mesmo, inexplicáveis. Porém, foi melhor para eles saírem dessa casa e foi uma experiência que eles nunca mais esqueceram. A próxima história é do meu seguidor, Ricardo. E o Ricardo contou que isso aconteceu quando ele era criança. Ele mora em Belém do Pará. E na época estava todo mundo de férias da escola, então estava todo mundo viajando, né? Eles tinham recebido parentes em casa e estavam passando férias lá com eles. Então estava naquele clima de todo mundo dormindo em colchonete no chão, espalhado pela casa, para todo mundo ter lugar para dormir. Ele falou que a casa da mãe dele é uma casa de barro, é uma casa simples, mas é uma casa muito aconchegante e que sempre recebeu todo mundo com muito carinho. E nesse dia, estava todo mundo espalhado, como eu falei, para dormir em colchonetes pelo chão da casa inteiro. Ele estava dormindo na cozinha, junto com o cunhado dele. O cunhado dele já era adulto, já era um homem adulto, e ele ainda era criança. Ele estava lá deitado, dormindo, e ele falou que na porta da cozinha, que dava para o quintal, não tinha porta, tinha uma cortina. E aí ele estava lá deitado, quando ele acordou no meio da madrugada, olhou para essa porta e a cortina estava balançando com o vento e ele viu uma mulher parada no quintal. Era uma mulher e uma criança. As duas estavam de mãos dadas. E estavam paradas ali em frente à porta, olhando para ele. Ele falou que na hora ele sentiu um medo inexplicável, porque era só uma mulher e uma criança, não tinha nada de assustador, mas o medo foi uma coisa que contaminou ele. Ele ficou parado, em choque, olhando. E conforme essa cortina ia balançando, uma hora essa cortina tampou a visão dele dessas mulheres, dessa mulher e dessa criança, e quando a cortina balançou de novo e ele viu de novo, a mulher e a criança estavam apontando para ele. Ele falou que ele ficou com muito medo, ele só esticou o braço, bateu no cunhado dele, acordou o cunhado dele e falou: "Você tá vendo o que eu tô vendo no quintal?" E aí o cunhado dele olhou para a porta e falou: "Não tô vendo nada, só tem o quintal." E ele: "Você não tá vendo uma mulher e uma criança?"
E o cunhado dele falou, não, Ricardo, não tem ninguém ali não. Só que o Ricardo estava tão apavorado que o cunhado dele ficou com pena e resolveu levantar e ir checar. Assim que o cunhado dele levantou, foi lá e pegou na cortina e abriu, as mulheres desapareceram e de repente era dia. E tipo, o cunhado dele já tava com roupa de trabalho, já tava, sabe, a casa tava com gente movimentando, conversando. E o Ricardo ficou lá assim, sem entender nada. E até hoje ele não faz ideia do que aconteceu. Ele não consegue explicar nada, ele não sabe quem é aquela mulher, quem é aquela criança, como que amanheceu, ficou dia do nada. E onde foram parar todas essas horas que ele ficou ali. Sabe, ele não tem explicação, ele não sabe o que aconteceu. E é uma história que fica na cabeça dele até hoje, porque é um mistério. O Ricardo também mandou 2 vídeos, gente, da loja onde ele trabalha numa concessionária de motos. E, recentemente, uma moto caiu sozinha. E o vídeo da câmera de segurança é bem bizarro, vou deixar aqui para vocês verem. Mas reparem que a moto parece que foi empurrada, porque é muito estranho. A próxima história é de uma seguidora que pediu para não ser identificada, então eu vou chamar ela de Karina. A Karina falou que ela vem de uma família de pessoas que são muito sensitivas, místicas, porque elas acreditam em várias coisas. A avó e o avô dela benziam pessoas, eles faziam orações, faziam simpatias para curar as pessoas de males e dores que elas estavam sentindo. Então, assim, era uma família que acreditava muito em várias coisas e estavam sempre abertos a possibilidades e, enfim, a situações sobrenaturais e entender mais do mundo dos espíritos, digamos. Então, ela sempre teve esse contato mais com esse tipo de coisa. A mãe da Karina, hoje em dia, já faleceu. O pai dela ainda é vivo. E quando o pai dela era mais novo, ele era alcoólatra, ele era um homem muito agressivo, ele tinha uma personalidade difícil. Então, assim, ele foi uma pessoa que deu bastante trabalho. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito amorosa, ele também tinha essas questões. E ele deu bastante trabalho para a família dela, para a mãe dela. Tanto que essa avó, que era benzedeira, falava que o pai dela tinha um encosto e que ele nunca ia conseguir se livrar desse encosto, que ele fazia essas coisas, que ele bebia e que ele era agressivo por causa desse encosto. A Karina nunca soube se isso era verdade ou não, mas ela sempre ouviu isso da avó dela. Bom, aí em 2009, a Karina já tinha casado, já tinha se mudado. Ela voltou para a casa dos pais para passar férias, foi lá visitar eles. E aí, os pais dela moravam no sítio. E aí ela estava lá um dia com a mãe dela conversando na cozinha. Ela estava parada na janela, olhando para o quintal, olhando para o portão desse sítio. E a mãe dela estava lá fazendo as coisas na cozinha. Ela viu o pai dela entrando pelo portão e o pai dela estava vindo andando com um rapaz. O rapaz estava andando um pouco mais atrás do pai dela. Era um rapaz de cabelo preto, que estava com a camisa branca. E esse rapaz veio andando junto com o pai dela. O pai dela ainda deu tchau para ela deu tchau para o pai. Ele foi, contornou a casa para entrar pela porta. E aí ele entrou, foi lá, guardou as coisas dele no quarto, tal. A mãe dela foi lá encontrar com o pai, conversar com o pai, voltou para a cozinha. Quando ela voltou já com o pai veio, deu um beijo na Karina, cumprimentou ela, conversou um pouquinho com ela e foi tomar um banho, foi fazer as coisas dele. Aí a Karina falou que ficou esperando o outro rapaz entrar, né, o que veio com o pai dela. E nada do rapaz. Ela perguntou pra mãe dela, falou, mãe, e o rapaz que veio com o pai, quem que era? Aí a mãe dela falou, ué, não veio ninguém com seu pai não, seu pai chegou sozinho. E ela, não, eu vi, entrou um rapaz junto com ele, pelo portão. A mãe dela, não, Karina, não tinha ninguém com seu pai não. Ele entrou sozinho, tá sozinho, não tem ninguém aqui na casa além da gente, tá só nós 3 aqui. E aí a Karina ficou sem entender nada, mas ela acredita que ela teve uma visão desse encosto que anda com o pai dela. Ela acredita que pode ser isso. Bom, passaram-se muitos anos, a Karina teve um pesadelo horrível com a mãe dela. Já era 2020, e nesse pesadelo a mãe dela estava muito doente, estava chorando e estava assim, sofrendo muito, sabe? E a Karina acordou desesperada, mas ligou para a mãe dela estava bem, não tinha nada, estava tudo certo, então ela ficou achando que foi só um pesadelo mesmo, só alguma coisa assim.
Porém, no ano seguinte, em 2021, a mãe dela ficou muito doente. Teve que ser internada, ninguém conseguia descobrir o que estava acontecendo, o que estava de errado, demorou muito para ela ter um diagnóstico. E ela começou a ter umas coisas estranhas, começou a ter umas alucinações auditivas e visões, começou a falar umas coisas sem sentido. E o quadro de saúde dela foi só piorando, assim, ao ponto de que chegou uma hora que a Karina teve certeza que a mãe dela não ia resistir. Nesse dia que ela teve essa certeza, que ela teve essa sensação de que a mãe dela não ia resistir, ela falou com o marido dela, e o marido dela largou tudo, os dois foram para o hospital, ela ficou lá, dormiu com a mãe dela no hospital, e ela falou que em certo ponto da madrugada ela acordou e quando ela olhou para a mãe dela, ela viu um monte de seres de sombra, sabe, circulando a cama de hospital que a mãe dela estava e se inclinando sobre ela, como se eles estivessem, sei lá, tampando a mãe dela. Ela falou que foi uma visão assustadora, que ela nunca tinha visto nada daquele tipo, mas que também ela, tipo, piscou, esfregou os olhos e essas coisas tinham sumido. Então ela ficou se convencendo que aquilo tinha sido coisa da cabeça dela, por imaginação, e deixou pra lá. No dia seguinte que isso aconteceu, a mãe dela teve uma crise de choro, de desespero, de falar que estava sofrendo muito. E aí, na hora, a Karina soube que ela estava vivendo aquele sonho que ela tinha tido. Porque era exatamente igual ao sonho. A mãe dela estava falando as mesmas coisas, estava agindo da mesma maneira. A cena era igual. Foi o déjà vu mais pesado que ela já teve assim na vida dela. Muito assustada e ela ficou com mais certeza ainda de que a mãe dela não ia resistir. Porém, a mãe dela foi melhorando. Passaram-se umas semanas, a mãe dela deu uma melhora no quadro de saúde dela. A Karina até teve uma pontinha de esperança de que ia ficar tudo bem, mas a mãe dela não resistiu. E a mãe dela faleceu. No dia que a mãe da Karina faleceu, ela foi para casa, né? Fizeram todos os preparativos, o velório ia ser no dia seguinte. E aí ela foi para casa para dormir. E ela estava lá deitada, dormindo. Quando ela acordou, ela viu um vulto na porta do quarto dela, que era só a silhueta de uma pessoa, era completamente preto, mas era muito grande, tipo, maior do que a porta. E essa coisa ficou ali parada uns minutos na porta do quarto dela e depois desapareceu. E era a mesma coisa do quarto da mãe dela, era o mesmo tipo de sombra, sabe? Só que era muito maior do que aquelas que ela tinha visto no quarto de hospital da mãe dela. Ela falou que ela não tem nenhuma explicação para essas coisas, que ela até fica se dizendo que é tudo imaginação, que é tudo coisa da cabeça dela até hoje em dia, mas que ela sabe que não é. Que no fundo, ela sabe que é alguma coisa sobrenatural que ela viu mesmo e que ela tem muito medo, ela é muito apavorada com essas coisas, ela não consegue explicar e isso é um mistério que vive na cabeça dela até hoje. A próxima história é de uma seguidora que se chama Aline, minha xará. A Aline contou que ela mora em Francisco Beltrão, que fica no Paraná. E em 2016, a filha dela tinha 8 anos e ela e a filha dela, com o irmão dela, da Aline, o tio da criança, né? Eles se mudaram para uma casa, para um sobrado que ficava perto da igreja de pedra. Ela falou que teve várias experiências estranhas nesse sobrado, mas a primeira experiência que ela teve esquisita, nessa época ela tinha 2 gatos e ela deitou para dormir. Ela falou que os gatos não costumavam dormir com ela, eles ficavam rondando pela casa, enfim. À noite, como o gato costuma fazer, né? Então os gatos dela não eram muito de ficar deitados com ela quando ela ia para dormir, não. Só que nesse dia ela falou que um dos gatos, o preto, que é um gato que chamava Ludovico, adorei o nome, aliás, o Ludovico subiu em cima da cama e não queria descer de jeito nenhum, não queria sair do quarto. E ela falou, então tá, fica aí, dorme comigo. Nesse dia ela tinha deixado a filha dela com o pai, então ela estava sozinha em casa e o irmão dela estava trabalhando, só ia chegar de madrugada. A Aline falou que deitou para dormir, o Ludovico estava ali com ela também, enrolou ali no meio, deitou com ela e os dois começaram a cochilar. Em certo ponto da madrugada, a Aline acordou com o barulho de alguém sussurrando no quarto. Parecia que a pessoa estava deitada do lado dela na cama e a pessoa estava sussurrando. A sensação era essa. Ela acordou apavorada e a primeira coisa que ela viu foi o Ludovico acordado, parado aqui do lado dela e olhando na direção de onde estava vindo os sussurros. A Aline falou que ficou tão apavorada que ela só tateou, pegou o celular dela, ligou pro irmão dela e falou, pelo amor de Deus, vem aqui no meu quarto porque tem alguma coisa acontecendo. Ela falou que ela ficou com tanto medo que ela não teve nem coragem de levantar para acender a luz.
E aí o irmão dela chegou lá no quarto, acendeu a luz, não tinha nada, e aí ela contou que tinha vivido, que tinha experimentado ali, e os dois ficaram morrendo de medo. Passou uns meses e a escala de trabalho da Aline mudou e ela começou a trabalhar durante a madrugada. Ela pegava no trabalho às 10h30 e ia até de manhã. Então ela mudou o esquema de sono dela. Ela começou a dormir durante o dia para conseguir trabalhar a noite inteira. Bom, e aí ela já estava nesse esquema de trabalho, já tinha uns meses. Ela falou que ela deixava a filha dela na casa da mãe, com o padrasto e a mãe dela, a avó, né, da menina, para ela poder ir trabalhar. Ela deixava a filha dela lá e pegava de manhã quando ela saía do trabalho. Então, por volta de 7 horas da noite, o padrasto da Aline passou lá na casa dela, buscou a filha dela e levou para casa da avó. E aí a Aline falou, quer saber, eu vou tirar um cochilo de 7 até as 9, porque 10h30 eu tenho que entrar no trabalho, eu já vou estar mais descansada. E aí ela deitou para tirar um cochilo. Ela falou que esse sobrado era uma casa muito antiga, era tudo de madeira, pesado. Ela falou que as portas e as janelas agarravam muito, justamente por ser de madeira, né? Madeira de lata e contrai muito, então acaba acontecendo isso. E tudo agarrava, tudo era difícil de abrir e de fechar. Ela tinha costume de deixar as portas todas fechadas de cada cômodo. Então ela fechou a porta, deitou e foi dormir. Quando deu 9 horas, o celular dela despertou, ela levantou para poder ir para o trabalho e a primeira coisa que ela notou é que a porta do quarto dela estava aberta. E ela lembrava de ter passado o trinco. Ela achou aquilo estranho, levantou, foi até a porta, olhou para o corredor e estava a casa inteira no breu, completamente escura. Ela chamou pelo irmão dela, mas ninguém respondeu. Ela saiu do quarto, foi até a escada. Ela falou que na escada tinha uma lâmpada, uma luz, né? E ela sempre deixava essa luz também acesa porque iluminava tanto em cima quanto embaixo. E aí ela foi lá, acendeu essa luz, foi pro banheiro, tomou banho. E quando ela saiu do banho, ela foi andando de toalha no corredor, né, até o quarto para poder se trocar. E quando ela passou ali pelo corredor, ela viu que a luz da escada estava apagada. Ela achou estranho, foi lá, acendeu, continuou andando no corredor de novo para o quarto para poder se trocar. Quando ela estava andando no corredor, ela escutou o interruptor sendo desligado de novo e a luz apagou. Ela falou que ela gelou, falou, meu Deus, que isso? E aí voltou lá correndo, acendeu a luz de novo. Voltou correndo para o quarto, foi se trocar. Enquanto ela estava lá se trocando, ela escutou de novo o interruptor sendo desligado. Ela voltou de novo até a escada para acender a luz de novo. E quando ela estava lá, ela escutou barulho de alguém lá embaixo. Barulho de porta abrindo. A Aline falou que desceu no escuro mesmo. Eu não sei como que ela fez isso, gente, porque eu só de contar aqui me dá aflição. Ela desceu a escada, estava tudo apagado. No escuro, foi até o primeiro andar. Quando ela chegou lá no primeiro andar, ela acendeu a luz e todas as portas da casa estavam abertas. E ela tem certeza que ela tinha deixado tudo fechado, porque ela sempre deixava tudo fechado. E aí, depois disso, ela saiu acendendo todas as luzes da casa e subiu para se trocar e não aconteceu mais nada depois disso nesse dia. Mas uns dias depois, a Aline falou que foi tirar uma foto dos gatos dela e eles estavam nessa escada e quando ela tirou a foto, saiu uma coisa no fundo. Eu vou mostrar agora a foto para vocês. Se vocês repararem ali perto da geladeira, tem um vulto preto. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Pois é. E para finalizar, a história da minha seguidora Mariana. Gente, a história da Mariana me deixou arrepiada, tá? E foi uma história que ela viveu no anatômico na faculdade. E eu já tive aula no anatômico e é muito estranho a aula em anatômico. Tem uma energia muito esquisita, é muito pesado. Então, só de ler a história dela eu já fiquei muito arrepiada, porque eu entendo que é estranho. É um lugar estranho. Mas vamos lá. A Mariana contou que ela já é formada em medicina, ela já trabalha com isso há 10 anos, mas na época que ela estava na faculdade, ela tinha aula no anatômico. Para quem não sabe o que é anatômico, é uma parte da faculdade onde você tem aula com cadáveres, para você realmente estudar a anatomia. E aí esses cadáveres são cadáveres que são disponibilizados para estudo. Mas é esquisito, é bem esquisito. Cara, as aulas são ministradas, né, são dadas com respeito a esses cadáveres, não é na zoeira. Mas é um negócio estranho de você saber que você está mexendo numa pessoa, sabe? É bem esquisito, a energia não é legal mesmo, não. E aí a Mariana falou que nesse dia ela chegou para ter aula de anatomia, no laboratório de anatomia, dividiu a turma em 4 grupos, e aí esses grupos iam trabalhar cada um com um cadáver. Os cadáveres já estavam nas bancadas, os grupos foram para cada bancada e começaram a fazer o trabalho da faculdade.
Ela falou que ela estava ali com os colegas dela fazendo o trabalho, quando de repente ela viu um vulto entrando na sala do laboratório. E ela viu assim, pelo canto do olho, essa pessoa entrando e parando em frente à bancada dela. Ela estava ali entretida fazendo o trabalho, só que aquilo ali ficou ali, aquela pessoa, aquele vulto ficou parado ali. Então, em certo momento, a Mariana parou o que ela estava fazendo para olhar o que era. E quando ela olhou, era o cadáver que ela estava trabalhando. Era a pessoa parada ali. Ela falou que o coração dela batia como se fosse sair pela boca. Ela ficou congelada olhando para aquela pessoa e aquela pessoa começou a falar, tentar se comunicar com ela, só que ela não conseguia escutar nada e a pessoa parecia desesperada, tentando, gesticulando, falando e ela não conseguia entender nada. Ela começou a tremer, começou a ficar, sabe, mal, começou a passar mal mesmo, de nervoso daquela situação. E ela simplesmente virou para os amigos dela ali, para a professora e tal. Ela virou e falou assim: ai, gente, peraí, eu tô passando mal, eu vou sair. E saiu do laboratório e foi sentar na escada lá fora. E ela ficou tentando se acalmar lá fora. A Mariana falou que ela já estava há alguns minutos sentada ali na escada, dava para um jardim essa escada, e ela estava ali sentada tentando se recompor, tentando se acalmar, quando a professora veio e perguntou se ela estava bem, e ela falou que ela não estava bem, que ela não estava se sentindo bem, mas que ela ia tentar se acalmar e tal. E aí a professora sentou do lado dela e falou: Mariana, você viu alguma coisa? E aí a Mariana falou que na hora ela começou a chorar muito, porque era o que ela precisava, assim, para romper, abrir as comportas, né, do choro. Foi aquela pergunta da professora. E aí ela começou a chorar e contou o que ela tinha visto. E aí a professora foi e mostrou para ela que ela estava cheia de guias da Umbanda, falou com ela que ela era da Umbanda, que ela acreditava, né, no mundo espiritual e que ela se protegia muito antes de entrar ali no laboratório, justamente porque está lidando com corpos, com pessoas que existiram, né? Então, ela falou com a Mariana para ela procurar uma ajuda espiritual, para ela se blindar disso, para ela não passar por essas situações, porque realmente esse tipo de coisa pode acontecer. E aí a Mariana agradeceu muito a ela conseguiu acalmar a Mariana, elas voltaram lá pro laboratório, fizeram o que tinha que fazer, a Mariana não viu mais nada. E quando ela chegou em casa, ela conversou com o pai dela, que é espírita, e o pai dela explicou as coisas para ela, ajudou ela. E aí, desde então, ela trabalha a mediunidade dela e hoje em dia ela trabalha no ML. E ela não vê, quer dizer, ela vê, mas ela consegue lidar com as coisas de uma maneira muito mais saudável, ela não fica tão apavorada como ela ficou nessa primeira vez. E, cara, Mariana, não consigo imaginar o que você passou, porque só de imaginar me dá arrepios. A atmosfera de um laboratório de anatomia é muito assustadora e passar por essa experiência que você passou ali dentro, eu não consigo nem imaginar. Nem imaginar. Chegamos ao final de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum relato, alguma experiência sobrenatural que você não tem explicação, alguma história bizarra que você quer me contar, manda sua história para medoencia@gmail.com. Eu vou amar ler sua história e contar ela aqui. E a gente se vê num próximo episódio. Não esquece de curtir, de seguir, de engajar, tá, gente? Pelo amor de Deus, ajudem o canal. E a gente se vê num próximo episódio. Obrigada por ter assistido até aqui e beijos, meus amores.